Eu acabei de ler o que talvez seja um dos meus livros favoritos do ano. E eu tô vindo aqui pra falar pra você ler ele também, pra também ser um dos seus favoritos. O livro é O Desafio dos Semideuses e é uma fantasia que tem muito a ver com muitos dos temas que a galera adora hoje em dia. Aqui traz uma mitologia muito interessante da gente conhecer. No início, o Sol vivia sozinho no universo até que ele criou a Terra pra fazer companhia. Sol e Terra se amavam muito, mas eles também sentiam falta de outras companhias. Então eles criaram ouro, jade e obsidianas e criaram divindades a partir desses materiais. Só que os ouros eram muito vaidosos, os jades eram muito focados no seu próprio trabalho e as obsidianas eram muito egoístas. Então eles desistiram de criar novas divindades e Sol plantou seu coração dentro da Terra pra ficar junto do amado. Mas inesperadamente, o sangue de Sol criou os humanos. Por terem vidas mortais, os humanos eram mais bondosos, mais carinhosos e mais empáticos uns com os outros, então Sol jurou que eles deviam ser protegidos. Foi decidido que as divindades Ouro, Jade e Obsidiana deviam proteger os humanos. Mas as obsidianas ficaram com inveja da adoração do Sol por aqueles mortais. Elas bolaram um plano pra roubar os poderes de Sol e fazer com que os humanos fossem seus servos. Enfim, brigas aconteceram, tragédias, mas Sol conseguiu derrotar elas. Só que pra conseguir fazer isso, Elo teve que se sacrificar e ascender aos céus como um ser celestial. Durante o dia, Elo mantém as obsidianas presas sob o seu poder. E na Terra, as pedras solares que têm uma fração do seu poder mantêm as obsidianas afastadas durante a noite. O problema é que essas pedras solares precisam ser reabastecidas de tempos em tempos. E se elas foram criadas a partir do sacrifício de Sol, elas precisam ser abastecidas com outros sacrifícios. É aí que vem o desafio dos semideuses. A cada 10 anos, 10 filhos dos humanos com os deuses são convocados por Sol para serem competidores do desafio. São 5 provações que eles têm que cumprir, e quem se sair melhor de todos se torna o portador de Sol, que representa o poder dele, e é responsável por manter as pedras solares e garantir a vida na Terra. Mas aí quem se sair pior de todos eles se torna o sacrifício. E é nesse contexto todo que a gente conhece o Tel. Ele é um semideus de Jade, então não é dos mais poderosos, que são os ouros. E por isso ele não tá muito preocupado com o desafio. Normalmente são os ouros que são convocados por Sol. Mas esse ano vai ser diferente, né? Porque se fosse tudo igual, não tinha graça nenhuma contar essa história. Mas porque esse ano o Tel é convocado pro desafio. E enquanto ele tava preocupado em não ficar em último, em ajudar os amigos dele a não ficarem também, coisas esquisitas vão acontecendo nas provações. Mas eu não vou contar quais coisas são, você vai ler pra descobrir. E vai amar esse livro como eu amei. Porque aqui a gente vai acompanhando o Tel e esses adolescentes, e a gente se familiariza com alguns deles, e a gente ama alguns deles, e é muito legal de ir acompanhando esses personagens, vendo como eles vão se desenvolvendo durante a história. Como as relações entre eles vão se desenvolvendo. De primeiro serem competidores, pra então se tornarem amigos, alguns se tornarem amores, e ao mesmo tempo a gente vai amando eles e pensando, algum de vocês vai morrer no final. Ao contrário de Jogos Dourados, que a gente vai torcendo pra quem for sobreviver, aqui a gente vai torcendo pra ninguém morrer. Um só que eu queria que morresse, mas ele merecia. Quer dizer, ninguém merece morrer, eu também não queria que ele morresse. Eu não queria que ninguém morresse, porque alguém tem que se sacrificar pra salvar o mundo todo. É um jeito honroso de morrer, mas... porra, por que tem que morrer? É grande parte desse dilema que a gente vai acompanhando ao longo da história. Junto com descobertas pessoais, descobertas de identidade, de gênero, de identidade sexual. O Theo é um garoto trans, tem outros personagens estranhos na história, tem muitos personagens LGBT+. Tem um romancezinho do Theo com outro garoto que a gente vai querendo e não querendo ao mesmo tempo. Mentira, eu gostei desse outro garoto desde o começo, eu já queria que eles ficassem juntos. Mas ele é meio babaca, mas... eu achava que tinha motivo pra ele ser babaca. Eu me simpatizei com ele. E o Theo também. Mas é um enemies to lovers, então demorou um pouco pra ele se simpatizar com ele. Apesar de a gente já saber desde o começo que ele simpatizava com ele. Ele que não queria dividir. Mas tudo bem, a gente vai se descobrindo ao longo da história, faz parte. E tudo isso acontece num universo mitológico que é muito baseado na cultura mexicana e centro-americana. Então também é muito divertido de conhecer esse outro universo que de certa maneira é tão parecido com a nossa cultura latina, mas que a gente não tem contato no dia a dia. E aí eu também queria contar pra vocês que esse livro terminou num gancho. O que faz muito sentido, porque esse é o livro 1 de Portadores de Sol. E sim, eu tô muito doida pros próximos saírem. E eu não consegui achar nenhuma notícia de quantos livros vão ser, de quando vai sair o próximo, nenhuma noticiazinha da produção, de escrita de autores, nada. E estou sofrendo por isso, porque eu já tô muito doida pra sair os próximos e pra continuar acompanhando o resto dessa história. Ok, Giovana da edição aqui toda bagunçada, descabelada, vindo aqui falar pra vocês que uma parte da minha vontade pra ler esse livro era porque estavam falando que usava muita linguagem neutra. E é algo que eu tenho curiosidade de aprender pra conseguir aplicar mais no meu dia a dia. Não é o tipo de coisa que a gente consegue aplicar fácil, porque precisa de contexto, precisa de situação, precisa de prática pra aprender. Como vocês puderam perceber pelo vídeo, eu falhei miseravelmente na missão. Linguagem é justamente prática, é a gente pegar o costume de falar, de usar. No livro tem muitos personagens não binários que usam a linguagem neutra, e mesmo outros personagens com gêneros diferentes do que a gente tá acostumado na língua portuguesa. Então nessa mitologia não é o Sol e a Terra. Mas é aquilo, são anos e anos e anos falando de um jeito. A linguagem é a coisa que tá mais presente no nosso dia a dia. Fica muito difícil de desacostumar o que a gente já conhece e começar a usar de outro jeito. Então o livro me ajudou a conhecer algumas das formas de como falar, mas ainda não me ajudou a pegar a prática de falar dessa maneira. Então... é isso, seguimos na missão, seguimos tentando, seguimos aprendendo. Ignorem as coisas que eu falei no vídeo e prestem mais atenção na legenda, ok?